Tudo bem, gente? Aqui é o professor Edson Roberto Gomes Ubode, e aqui nós vamos analisar os principais acontecimentos do mês de fevereiro de 2020, primeira parte, os assuntos do cenário nacional, beleza? Vamos avançando aqui. O primeiro assunto são as fake news. Muito bem. Esse é um assunto que todos nós convivemos com ele, temos que ter esse cuidado em separar o joio do trigo virtual. E o que nós temos aqui? Os políticos do nosso Congresso Nacional, eles zelam pela lei e a ordem perante a nossa Constituição, certo? E eles se reuniram para fazer uma comissão parlamentar de inquérito. No caso agora é mista, ou seja, nessa comissão tem deputados federais e também tem senadores. Fizeram uma só para o processo avançar mais rápido. Muito bem. Essa comissão ela tem um objetivo. Aqui, ó. Qual que é o objetivo dela para você marcar certinho e não se esquecer mais? O objetivo clássico de uma CPI é a investigação sobre aquilo que atrapalha o bom desenvolvimento do cenário nacional, no campo social, econômico, político e assim por diante. As fake news é uma praga, certo? Todo mundo concorda aí. Então, foi feito o processo. Ele tem uma data, dá uma olhada aqui, ó. De setembro de 2019, o final dele aí, até abril. Ele tinha que ser concluído nesse período. Como é que é feito isso aí? Ouvindo pessoas, tendo relatos, para que no final desse período possa ser feito todo um processo, escrito um relatório geral e ser apresentado dentro, no caso aí, da Câmara dos Deputados, para ser discutido e possivelmente aprovado. Aprovado, ele migra para onde? Para a próxima Câmara, a Câmara do Senado, e assim sucessivamente até chegar nas mãos do nosso presidente, aí, se for o caso, para assinar, se virar lei ou não. Muito bem, essa CPMI, ela fez uma investigação sobre esse assunto aqui, dá uma olhada. Crimes cibernéticos. Na campanha eleitoral presidencial, principalmente presidencial, nós tivemos o uso de perfis falsos. O que é isso aqui? Você, quando recebe uma mensagem, ou seja, em qualquer linha virtual, você vê que tem um nome e aquela pessoa mandou para você uma mensagem, que pode ser uma coisa mentirosa, um perfil falso faz isso com a gente. Muito bem, esses perfis falsos são de pessoas mais humildes, que não têm o seu CPF, ou que já perderam, de pessoas de idade ou mortas, ou seja, é um perfil falso. E eles influenciam a sua mente. Você geralmente acredita numa mensagem. Quem nunca repassou a mensagem sem conferir, certo? Então, isso estava atrapalhando o bom desenvolvimento das eleições. Segundo vários jornalistas, isso mudou a estrutura de eleição nesse período. Todos nós acompanhamos que o presidente Jair Messias Bolsonaro ele ganhou as eleições com a ajuda positiva do mundo virtual, certo? Então, essa é a proposta desse período aí. Investigar essa grande camada de fake news aí. Tem uma empresa aqui, ó, que ela é de marketing, mas na verdade ela faz esse trabalho aí sob encomenda de alguns políticos, certo? Essa senhora aqui, ó, Patrícia Campos, ela é jornalista da Folha de São Paulo e todo mundo sabe que a Folha de São Paulo, ela escreve um pouco mais à esquerda, certo? Escrevendo à esquerda tem um atrito com o nosso presidente Bolsonaro, assim como outras empresas famosas aí que vocês conhecem. Muito bem. Dentro dessa história, ela escreve e descreve dizendo que esses perfis, esses crimes cibernéticos, teriam ajudado principalmente Bolsonaro a ser eleito. E aí você já viu que tem uma polêmica aí, certo? Muito bem. Esse outro aqui, essa outra figura à sua esquerda aqui, que eu aumentei aqui, ó, Hans River do Rio Nascimento, ele é ex-funcionário dessa empresa. Ele acusa a empresa que, de fato, sim, ela fez o uso desses chamados perfis falsos aí. Ele, inclusive, está processando a empresa aqui. A empresa se defende. Como é que isso se movimenta e vai para o cenário geral aqui? A Patrícia Campos, ela vai escrever sobre isso, vai cutucar aqui a família Bolsonaro e dentro desse cutucar, ela vai pedir ajuda para o senhor aqui chamado Hans River, que no seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, ele nega.
que ele tenha ajudado essa senhora aqui. Ele fala, não ajudei essa senhora, não. E aí, para o negócio ficar mais bombástico, esse senhor aqui diz, ele faz a delação, ele escreve, ele dá seu depoimento à CPMI, que ela teria até se insinuado sexualmente para que ele possa ter dito, dizer algumas coisas favoráveis a ela. Imagina isso. Imagina essa bomba aí. Ela vai diretamente para onde? Para a mídia. A mídia inteira vai falar sobre isso. Ela vai fazer assim, ó, se dividir no meio. Aqueles que estão apoiando o papel da jornalista que foi atacada, certo? E outros vão dizer que é verdade, essa jornalista que escreve à esquerda, é uma grande verdade. Vai ser um ataque terrível. Em defesa dela, nós temos aqui grandes instituições que vão se pontuar ao lado dela. Por exemplo, a Associação Brasileira de Imprensa, a OAB, entre outras aqui, certo? Campanhas dizendo que ela está sendo atacada e assim por diante. O outro lado da nossa política aqui, ela se divide. E aí nós temos uma fala que vai conseguir superar o assunto, que é o nosso presidente dizendo que ela escreve mais à esquerda, sim, e que ela queria um furo. Dá uma lida aqui em cima. Ela queria um furo. Não. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. E faz uma brincadeira, um trocadilho aí, muito infeliz, né? Vamos dizer assim, bem misógino. Então, essa é uma CPI que marca essas brigas políticas, que dá o seu cenário maior. Ele cai para o mundo da política entre direita e esquerda, quem está no poder, quem não está, quem já esteve no poder, certo? Bem interessante essa situação. Nós não podemos esquecer que temos que analisar friamente os assuntos aí. E assim, a gente avança aqui, vamos voltando aqui. Essa CPI ela vai ter o seu tempo decorrido um pouco maior, 180 dias, e ela agora foi sufocada por assuntos mais complicados. Por exemplo, todo mundo está acompanhando a questão do coronavírus, certo? Muito bem. Em fevereiro, eu coloquei aqui a dança das cadeiras. É a troca dos ministérios do nosso presidente Bolsonaro. Muito bem. Aqui nós temos Onyx Lorenzoni, dá uma olhada aqui, gauchão, médico, né, empresário, há 20 anos na política aí, né? Como se fosse profissionalismo fazer política no Brasil. Nada contra, né, gente? Apenas um comentário. Muito bem. Dentro dessa colocação aqui, o nosso ministro da Casa Civil já estava enfraquecido, meio devagar, e ele vai sendo substituído aqui para essa outra pasta ministerial aqui, ó, certo? Do senhor Osmar Terra. O Osmar Terra, esse outro senhor aqui também, um sexagenário aqui, também ele sai desse movimento, deputado também aqui. Ele é retirado, deposto, né, pelo presidente Jair Messias Bolsonaro, por esse motivo aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. O Ministério da Cidadania, a pasta que ele ocupava, foi acusado aqui duramente de contratar uma empresa e essa empresa ter feito um desvio de 50 milhões de reais do erário público. Beleza? Então ficou complicado para ele aqui e ele foi substituído aqui por Onyx Lorenzoni, dança das cadeiras. E aqui nós temos o nosso general aqui, ó, Walter Braga Neto. Lembra? Walter Braga Neto, que você deve se lembrar, no governo de Michel Temer, ele foi designado pelo presidente dessa época, Michel Temer, para ser interventor no Rio de Janeiro. Lembra disso? Questão da violência. Ele vai fazer isso de uma maneira bem tranquila, eloquente. Ele não vai aparecer, não vai ser um homem de cenário político. E ele termina esse processo em 2018. Muita coisa foi reorganizada aí. Não tivemos aquela varinha mágica que termina com tudo. Mas serviu. Muito bem, dentro desse processo, vamos voltar aqui. Nós temos aqui então a mudança dos ministros em um ano de poder. Dá uma olhada aqui nos ex-ministros também, que nós já vimos aqui, ó. Vamos ampliar isso aqui. Gustavo Viviano foi o primeiro que caiu aqui, grande amigo que ajudou na campanha do Jair Messias Bolsonaro e caiu por questão de laranja, né? Ele teria emprestado dinheiro aqui, repassado uma campanha uma deputada e a deputada sequer teve votos, né? Poucos votos aí.
Outro aqui que também passou e virou uma polêmica foi o colombiano aqui, Ricardo Vélez Rodrigues. Lembra disso? Uma batalha aqui entre olavistas e militares que nós já vimos na aula passada, aí, certo? Ele foi retirado e foi colocado outro aqui no lugar dele. Quem caiu também aqui foi o nosso querido outro general agora, né, gente? General aqui, deixa eu mudar aqui a imagem, vou colocar mais embaixo para você ver aqui, ó. Uma olhada aqui, ó. O general Santos Cruz, ele foi deposto porque ele estava envolvido numa ala ideológica um pouco mais à esquerda, ele estava envolvido com sindicalistas, tirava foto com pessoas voltadas aos deputados de esquerda, o governo não gostou muito disso e usou essa definição aqui, ó, que ele não estava alinhado às estratégias políticas do governo. E assim ele foi retirado do poder. E aí eu fiz um comentário aqui para vocês, ó. Vamos olhar aqui. Quem serão os próximos? Está vendo aqui, ó? Quem serão os próximos aqui? Deixa eu subir aqui. Abraham Weintraub, com as suas polêmicas, ele é um homem polêmico que está na pasta do Ministério da Educação, certo? Do MEC aqui. E aí eu pergunto, será que ele vai cair? Ele disse que vai ter Enem, bateu o pé. Será que vai ter? Sempre envolvido em polêmica, a ser analisado mais à frente. E aqui à minha direita, você está vendo Luiz Henrique Mandetta, na parte ministerial aqui, que balançou aí domingo retrasado agora, ele balançou e quase caiu aqui por ser técnico, né? Ele está dizendo a parte técnica, tem que ficar em casa, o processo é dessa maneira, tem que seguir orientações médicas. Já o lado de lá, o nosso querido presidente Jair Messias Bolsonaro tem uma preocupação bem grande com a economia. Então ele exaspera e fica nessa briga, nessa tentativa de fazer com que a economia se aqueça e as pessoas têm que trabalhar. Então é uma luta complicada, é uma situação a ser analisada, vale até um debate aqui, né? Os amigos aí, os professores de História e Filosofia, os professores das Ciências Humanas, é interessante fazer esse debate aí, certo? Quem tem a razão e se existe razão, na verdade. Muito bem, eu vou avançar aqui, meu tempo está acabando nessa primeira parte. Esses são os nomes. E aí, nós temos aqui também a greve que aconteceu aqui, ó. Vamos avançar aqui. Tivemos a greve dos petroleiros, que vocês viram, tudo por causa dessa questão aqui, ó. Essa subsidiária aqui, fábrica de fertilizantes, ela teria sido fechada e prejudicando uma grande quantidade de pessoas. Os mineiros, os petroleiros se reuniram e fizeram uma greve que demorou aqui, ó, 20 dias. Certo? Só foi terminada quando eles entraram num acordo político aqui com as suas federações. Beleza? Então tivemos uma greve nesse período aqui. Certo? E assim, na próxima aula nós vamos ver esses assuntos aqui, gente. Segunda parte dos acontecimentos do mês de fevereiro. Ó, o caso Adriano, lembra Adriano, miliciano? Greve da PM no Ceará, lembra da escavadeira? Censura aqui nos clássicos em Rondônia. Estavam censurando os clássicos e professores de literatura devem ter dado risada aqui nesse período, né? Bolsonaro e as manifestações. Lembra de convocando as manifestações? Complicado isso aí também. E o primeiro caso de coronavírus no Brasil. Belezinha, gente? Então, o professor Bode aqui deixa um abraço para vocês. Vamos estudando aqui. Essas são as situações que eu estou pontuando que podem, porventura, vir a cair nos vestibulares, no Enem, lá no final do ano. Se tiver Enem ainda, certo? Muito bem, abraço a vocês aí e até a próxima aula.